Amados irmãos, a paz do Senhor. Queria trazer uma breve meditação sobre a palavra do Senhor no livro de Josué, capítulo 1, onde narra a morte de Moisés e a sucessão de Josué. Josué, ele observava de forma bem nítida, todos os passos de Moisés. Isso é uma das características de um líder. No livro de Josué, vamos ler alguns versos. No capítulo 1 diz assim: E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar, a planta do vosso pé, que vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém poderá resistir. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que eu lhes daria. Deus sempre se preocupou, sempre. Desde a queda de Adão, Deus estava na trajetória de recuperar o homem. Porque sabemos que o homem ele pecou de fora para dentro e nem de dentro para fora, e não de dentro para fora. Com isso, Deus elabora um plano maravilhoso. E no desenrolar de toda essa história, Deus estabelece princípios, leis. E quando nós lemos o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, Levítico, nós observamos o cuidado de Deus para ensinar, para direcionar o seu povo, colocando estatutos, mandamentos, leis, porque Deus olha para Israel como a menina dos seus olhos. Israel, ela tem todo um tratamento diferenciado por Deus. A própria Bíblia diz isso. Nós acabamos de ler, você pode imaginar como é que Deus promete uma terra e ao seu povo e essa terra está habitada. Muitas vezes na nossa vida existem promessas que Deus quer colocar nas nossas mãos. Mas toda promessa tem uma condição. Precisamos sim sair da nossa zona de conforto. Precisamos sim sair de nós para podermos avançar, para podermos cruzar. Lembra? Para que o povo fosse liberto, eles tiveram que atravessar o mar. Eles tiveram que atravessar as dificuldades. E após essa travessia, muitos queriam olhar para trás, muitos queriam voltar. Todos nós sabemos dos episódios do bezerro de ouro, das gerações
que desafiaram Moisés, que se rebelaram, e cada um teve a sua paga, porque é assim que funciona os estatutos e mandamentos do nosso Deus. Tudo é regido por princípios. Graças a Deus por isso. E aqui nós vemos que na sucessão Deus elege Josué. Josué, guerreiro, estrategista. Josué, se você for observar na Bíblia Sagrada, estava ali observando os passos de Moisés. Há sim um grande peso, uma grande responsabilidade por parte de Josué. Afinal de contas, segundo os estudiosos, muito mais de 1 milhão de pessoas estavam sob a sua responsabilidade. Mas Deus, novamente, continua na história e fala com ele. Meu servo Moisés morreu e você vai continuar a levar o povo a essa terra. Muitas vezes nós queremos parar, muitas vezes nós queremos desistir, porque não existe faculdade, não existe escola para a gente desistir. Para desistir não precisa. Precisa de fazer 60 créditos de aulas para desistir. É muito mais fácil do que prosseguir, do que dar continuidade. Nós somos fadados à nossa zona de conforto. Muitas vezes nós estamos presos dentro das nossas concepções, não queremos avançar, e Deus fez uma promessa. E Ele é fiel para cumprir a promessa. E a alternativa nossa é crer, e com essa participação, saber que Ele está no controle de todas as coisas, e não por isso nós vamos usá-lo como muleta. Nós temos a nossa parcela de contribuição, como o texto fala que Josué é escolhido, e diz ainda que era a sua biografia, filho de Num, servo de Moisés. Muito difícil hoje. Há uma crise de liderança, há uma crise de desobediência, isso tem uma quebra de legalidade espiritual quando nós não somos obedientes, não só a servos, mas aos pais, às autoridades e principalmente ao Senhor. É um conto de fadas, podemos chamar assim, se nós dissermos que obedecemos ao Senhor e aqui na terra nós somos totalmente alheios a esse tipo de obediência. Então, Deus fala, repete qual era a extensão da terra, porque Deus é um Deus de coisas grandes, Deus é o dono do ouro e da prata, Deus é o Deus de riquezas infindáveis, riquezas espirituais, materiais. Deus é maravilhoso e Ele prometeu. E diz toda a extensão, desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Deus é maravilhoso, como é eterno. E você e eu não conseguimos enxergar esse ambiente. Não estou falando de somente a prosperidade em si, que aqui fala onde você tocar a planta do vosso pé, haverá bênção. Isso é verdade, porque a palavra do Senhor diz que quando nós buscamos o reino, o resto é acrescentado. Podemos chamar, entender e contextualizar dessa forma. Então, ninguém poderá resistir. Existe um legado
que foi direcionado a Josué. O legado de Moisés que foi direcionado por Deus para que Josué continuasse essa grande obra. Todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim será contigo. Você não está nessa travessia, você não está nesses tempos só. Porque nós muitas vezes percebemos que e observamos que estamos só. Porque nós precisamos pedir a Deus que coloque em nossos olhos colírio espiritual para enxergar. Porque aquele que enxerga o natural precisa passar pelo novo nascimento. Lembra de Nicodemos? Que Jesus fala que tinha que nascer de novo e ele argumenta como é que eu posso voltar ao ventre da minha mãe. E Jesus, ele diz assim, você é tão sábio, tantos conhecimentos e você não entendeu o que eu quis dizer. Então Jesus explica sobre esse nascimento espiritual, que nos legaliza, que nos valida como seres não, que nós não somos daqui. Né? Temos substâncias daqui da Terra, mas temos o sopro de Deus em nós. Somos aqui peregrinos, como naquela época o povo iria peregrinar até alcançar a terra. E Josué, com esse peso, com essa responsabilidade, mas ele tem a certeza que ninguém poderia resistir. Que como ele foi com Moisés, sabe uma coisa? Deus é com você, é comigo. Pode a luta ser a mais terrível, pode ser a agonia mais aterrorizante. Ele não larga a nossa mão. E é necessário que a gente esteja conectado com os céus para identificar o que ele está falando nesses dias. E Josué, ele estava conectado e Deus fala com ele e assina embaixo desse projeto maravilhoso de conquistar a terra, que de fato e de direito era deles, mas eles tinham que lutar, eles tinham que agarrar. Eu e você, em Deus, precisamos fazer isso. Se você pode dizer, Senhor, eu não tenho forças, mas Ele tem. Senhor, eu não consigo, mas Ele é o nosso Deus. Então, nesse momento, existe uma travessia para você e para mim. Existe toda uma peregrinação, toda uma caminhada. Mas, certa feita, José disse, Senhor, eu só irei se tu fores comigo. E eu repito a mesma coisa. Só continuo, eu só dou crédito àquilo que eu chamo de propósito, se ele assinar embaixo, se ele estiver e for comigo. E sabendo da grande responsabilidade, como Josué, houve também aquele medo. O desafio produz esse medo. E sabendo disso, Deus disse assim, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. É uma promessa desde os patriarcas, de Abraão, Isaac e Jacó. Promessa de Deus não tem prazo de validade. Promessa de Deus não tem prazo de validade. E nós precisamos sim nos apossar, colocar no nosso coração que Deus
Quando ele faz a promessa, ele cumpre. E ele cumpre. Quer usar eu e você. E mais uma vez ele diz, tão somente esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que Moisés te ordenou. Não podemos continuar essa travessia da nossa vida espiritual de qualquer forma. Exemplo aqui das coisas da terra. Existem leis, existem estatutos, existem obrigações, e se essas forem descumpridas, existem penalidades, multas. E da mesma forma, no reino espiritual, existe todo um mandamento por trás, e se a gente fizer conforme tudo que está escrito, nada vai dar errado. É claro que vai aparecer obstáculos, é claro que vai aparecer momentos que a gente quer desistir, momentos que a gente quer voltar atrás, momentos que achamos que podemos e, no fundo, falha. Deus, sabendo disso, diz assim: esforça-te, tem bom ânimo, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda da lei. Sabe, porque as nossas travessias espirituais estão paradas, ou nós estamos voltando para o começo da fila, é porque nós não estamos colocando a palavra de Deus como prioridade. E para colocá-la, precisamos ler, meditar, e nessa meditação ir para nosso coração e, com entendimento, colocar em prática. Porque Deus não quer apenas conhecedores, teólogos. A teologia tem que ser na prática. A teologia do coração, mas o coração do Senhor, ligado com o trono. Então, não te apartes do livro da lei, para que você possa continuar a sua travessia. Não se aparte do livro da lei. A palavra tem que ter prioridade na nossa vida. E a palavra, ela nos dá legalidade no reino espiritual e a gente vai ver funcionar a palavra. O próprio Deus, quando ele fez todo o processo de criação, usou a palavra. Haja luz e ouve. Deus, como diz as Escrituras, que do nada trouxe tudo à existência. Ele vai fazer isso comigo e com você. Muitas vezes, como nós não estamos enxergando nada, mas ele vai trazer coisas novas à existência. Na sua família, no seu trabalho, nesses tempos tenebrosos que estamos vivendo. E Deus, ele conhece o meu e o seu coração. E nós vamos continuar. Josué, mesmo na experiência como guerreiro, como servo fiel a Moisés e a Deus, né? Ele temia sob a responsabilidade. Mas Deus orienta ele para que ele não se aparte do livro da lei. Porque o livro da lei tem as coordenadas. O livro da lei tem passo a passo, tem um manual, tem as instruções para que a gente faça a caminhada de maneira correta. Ele nunca nos garantiu que seria fácil. Por isso que ele diz, esforça-te e tem bom ânimo. Às vezes
nos esforçamos pelas nossas próprias forças. É claro que nós temos que fazer a nossa parte, mas às vezes esforçamos e muitas vezes não dá em nada. Mas esse esforço tem que ser acompanhado com ânimo, o ânimo do Senhor. Talvez estamos numa geração desanimada, uma geração que não está entendendo, uma geração que não está entendendo os novos comandos que Deus tem revelado aos seus. Mas se você estiver dentro dos estatutos, vendo o manual, que é a palavra do Senhor, você vai entender o que Deus está falando nesses dias. Por isso que Deus, ele diz a Josué, nem para a direita nem para a esquerda, equilibre-se. Vá lá e observe a lei, observe o que eu falei para Moisés. Lembra das tábuas que Deus, ele mesmo escreve nas tábuas? E Moisés, quando desce e vê aquele carnaval do bezerro de ouro, quebra as tábuas da lei, indignado com o povo, e volta a subir. E Deus volta a escrever, eu chamo de a segunda via da lei. A segunda via. Mas Deus não tem segunda via, é original. Deus é original. Deus tem coisas inéditas para fazer na minha e na sua vida. Basta que a gente não se aparte, nem para a direita nem para a esquerda. Equilibre-se. E aquela vozinha que está dizendo para você, não dá certo. É muita caminhada. É muita coisa. Eu não sei se eu vou para ali, eu não sei se eu vou acolá. E ele diz, esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te. E ele dá a tarefa para ele. Você fará este povo da terra que eu jurei. A terra que eu jurei aos pais. A Abraão, a Isaac e Jacó. E toda a descendência. E nós somos descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Somos sim. Dessa descendência, graças a Deus, todo esse processo veio Jesus, que promete a terra. E essa terra não é uma terra além, é uma terra que já começou. Que venha o teu reino. O que aconteça no céu, aconteça na terra. Porque primeiro acontece lá. Para contextualizar aqui. E nós queremos que isso seja uma realidade. Não queremos nos apartar. E diz assim no verso 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Por 3 vezes. Não temas. Esforça-te, tem bom ânimo e não temas. Quem está falando é aquele que fez a promessa. Esforça-te. Se você não tem força, peça a Ele. Tenha bom ânimo. Não tem ânimo? Peça a Ele. E não temas. Porque o inimigo das nossas almas, ele fará de tudo para que a gente não continue no trajeto. Que a gente não continue na estrada. Que a gente não continue no caminho. Mas o caminho é Jesus. Que nos veio para dar vida e vida em abundância. E quando nós colocarmos a nossa mão, vai prosperar. Quando você colocar a tua mão, vai prosperar. Vai prosperar porque a palavra é legítima, a palavra não volta vazia, a palavra tem autoridade. E queria finalizar essa pequena reflexão. Quando nós
entendemos a palavra, quando nós entendemos que devemos dar continuidade a essa travessia espiritual, como diz o texto, esforça-te. Eu lembro de Gideão, que Deus disse assim, homem valente. Gideão estava malhando num lugar, ele estava trabalhando num lugar que não era devido para fazer aquele serviço. E é como se ele estivesse trabalhando 3 vezes mais. Talvez ele não tenha entendido no primeiro momento, quando Deus diz, homem valente. Eu quero dizer que nós somos valentes no Senhor. E Ele está dizendo hoje, esforça-te. E Ele vai segurar na tua mão. Tem de bom ânimo, porque o esforço precede o ânimo. Pegando um exemplo de uma atividade física, quando você se esforça e vê resultado, você acelera em você no seu corpo aquela alegria, aquele ânimo, em perceber que no seu corpo já existe um melhor. E não temas. Da mesma maneira, do exemplo da atividade física, de que aquilo que está acontecendo vai ter resultados. E no reino espiritual não é diferente. Precisa de esforço. E toda a trajetória da Bíblia, os patriarcas, os juízes, os reis, os profetas, todos eles se esforçaram. Porque o diferencial era entender a mente de Deus, podemos chamar assim. Eles não se apartaram da lei, da palavra. Quando você não se aparta da palavra, você se esforça, você tem ânimo e você não teme. E Josué, graças a Deus, por 3 vezes, Deus bom, né? Que poderia falar apenas uma vez, mas Deus é tão maravilhoso que acho que tem um segredo número 3. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Né? A terceira pessoa, né? Da Trindade. Tem um código aí maravilhoso com relação ao número 3. Então, que exemplo de Josué, nós precisamos prosseguir. Há um trajeto a ser percorrido. E talvez você, de certa forma, tenha desistido. A luta é grande, a prova é grande. Mas eu quero dizer para você que Deus é maior. Deus é maravilhoso. Deus, Ele sabe como funciona a engrenagem humana. É por isso que, por 3 vezes, Ele fala para Josué, filho de Nun, servo de Moisés, você fará este povo herdar. Jesus vai fazer a gente herdar. Nós temos uma herança, a nova aliança, o testamento, e nós temos direito. Nós precisamos continuar nessa trajetória. Nós precisamos nos esforçar, ter ânimo e não temer. E Jesus nunca nos enganou e diz, coragem, tenha de bom ânimo. Por quê? Porque eu venci. Eu venci o mundo. Tudo já está ganho. O final já está pronto. O final nós já sabemos.
mas temos que perseverar e continuar. Precisamos ser como guerreiros como Josué. E muitas vezes Deus vai falar 3 vezes. E Ele tem falado mais muitas outras vezes. E nós precisamos pedir a Ele que restaure os nossos ouvidos. E a Bíblia diz uma frase assim: ouça o que o Espírito diz às igrejas. E esse ouvir não é ouvir com o coração, ouvir com entendimento, ouvir levando a sério as coisas do Senhor. E Josué ouviu, e ele deu continuidade ao seu servo, deu continuidade ao Moisés. E Deus quer que a gente continue nessa geração, que a gente passe esse legado para a nossa família, para os nossos filhos, de que Deus é maravilhoso, que tem uma terra que Ele prometeu e vai nos dar. Mas só que nada se consegue de graça. Como diz um ditado popular, tudo que é de graça não tem valor. Mesmo que você cobre uma pequena taxa, você vai dar credibilidade a mais naquilo que você colocou a taxa. E no reino espiritual não é diferente. Tem valor. Os valores eternos de Deus que nós precisamos resgatar. Precisamos voltar rapidamente à palavra, ao caminho. Que Deus assim nos abençoe e que a gente possa levar a sério aquilo que Ele está falando nesses dias. Que Deus nos abençoe. Amém.